Está começando o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS e nesses tempos de pandemia por conta da Covid-19, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS. Em um contexto de forte restrição orçamentária pelo qual passa o Brasil, as áreas de planejamento e orçamento se tornam cruciais na definição dos rumos da atuação do Estado na economia. Vamos conversar com a economista Roseli Faria, vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, sobre os desafios brasileiros nas áreas de planejamento e orçamento públicos. As recentes alterações das leis trabalhistas no Brasil interferem nas relações entre empregados e patrões. O que muda no atual cenário? Para falar sobre o tema, em alusão ao Dia do Trabalhador, recebemos o professor de Economia da URGS, Pedro César Dutra Fonseca, que é profundo conhecedor do assunto e vai abordar a pauta desde a origem das leis trabalhistas no Brasil até o momento atual. E no terceiro bloco, vamos receber o auditor fiscal da Receita Estadual do Rio Grande do Sul, Felipe Rodrigues da Silva, para conversar conosco sobre o histórico e o atual estágio da dívida pública do Estado. Os dados são relevantes diante do atual cenário pandêmico para nos ajudar a visualizar e compreender melhor a situação fiscal gaúcha. Antes de começar o programa de hoje, acesse o YouTube, curta, comente e se inscreva nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. E agora vamos começar o Sindicato em Ação de hoje. Um ótimo programa e até já! Eu quero colocar aqui na tela alguns comentários, cumprimentando a nossa audiência qualificada, como sempre, o Arivaldo Borea. Muito obrigado, Arivaldo, que está dizendo que vai nos acompanhar. Para nós é uma honra. Muito obrigado pela sua companhia. A Irismar Tavares, boa tarde, Irismar. O Everton Lacerda, que deverá estar retornando aqui ao RS em Pauta, LAC, na próxima segunda-feira. Nós teremos novidades aqui na nossa programação, além do Everton retornar. Nós teremos também um programa, vamos voltar com o Sindicato em Ação, na verdade, né? O Sindicato em Ação, que estava só reprisando programas do RS em Pauta. Vamos voltar com o Sindicato em Ação na nossa programação aqui da RS Rádio e também na TV Urbana, né? Todo sábado nós temos lá, às 20 horas, o Sindicato em Ação. Diz assim o Everton: Exército está apreensivo com o que pode ser revelado. O Exército tem sempre essa... Aliás, isso é algo que até é para o nosso entrevistado de hoje, que é um grande conhecedor, profundo conhecedor, foi meu professor lá no mestrado na economia, é uma pessoa assim, que eu admiro demais, que é o professor Pedro Fonseca, uma das maiores autoridades em história econômica brasileira, em atividade, se não o maior, eu diria, um dos maiores com certeza, e sabe muito, e muito especializado na história de Getúlio Vargas, né? E aí tem muita relação com o que a gente vai conversar hoje, que é sobre os direitos trabalhistas no Brasil. Mas ele, com certeza, sabe também muito sobre a história do Exército, principalmente o Exército envolvido na política, né? Tivemos vários episódios, né? Talvez seja um tema para a gente conversar com o nosso professor Pedro Fonseca, que eu já vou trazer aqui para a tela. Professor, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Lac, boa tarde, Christian, e aos ouvintes. Uma honra para nós contar com sua presença aqui, professor. Certamente será um papo muito proveitoso que a gente vai ter aqui hoje. Tenho certeza que os ouvintes vão gostar e muito. Tá certo, faremos o possível, vamos ver. Professor, me diz uma coisa, o senhor está trabalhando de casa, né? Está em home office? Sim. Como todos nós, né? Sim, estou. Continuo dando aula, orientando, fazendo minhas pesquisas, mas sempre em casa, né? Até porque eu também estou na faixa de risco, né? Sim, não tomou as duas doses ainda. Exatamente, já passei dos 40 há muito tempo, então... Já tomou a primeira dose da vacina? Já tomei as duas doses, consegui as duas. Simplesmente tomar a segunda no último minuto, sabe? Fui lá, logo depois de mim acabaram as Coronavac, né? É uma coisa muito triste ver, né? Várias pessoas idosas amanhecendo lá e indo embora sem tomar a vacina, vindo de outros postos, né? Porque Sim. Eu fui no posto mais perto da minha casa,
mas outras pessoas vinham de longe e mesmo assim ficaram sem a vacina. É uma situação bastante complicada, né? Pelo menos estão chegando algumas vacinas, as da Oxford estão vindo, agora 413 mil chegaram, estão chegando hoje, né? 413 mil, mas quem fez a dose pela Coronavac não pode usar a da Oxford, então, na segunda dose, quer dizer. Mas, professor, vamos ao tema de hoje, direitos trabalhistas do Brasil, né? O PTB, né, que é o partido fundado aí por Getúlio Vargas, né, ainda se gaba até hoje de ter sido o partido criador das leis trabalhistas no Brasil. A gente sabe que tem uma longa história, né, pós-Getúlio Vargas, com relação ao PTB. Mas é verdade isso? Getúlio Vargas que criou as leis trabalhistas no Brasil? Como é que foi essa história? Olha, na verdade, uma parte da legislação trabalhista já existia antes do Vargas. Tá? Portanto, antes de 1930, já havia várias categorias de trabalhadores, né, que conseguiam, através de greves, através de negociação, determinados direitos trabalhistas, como férias, 13º, alguns tinham previdência. Geralmente eram os sindicatos mais fortes, né, na época, que eram os estivadores, os gráficos, e aqui no Rio Grande do Sul, né, os funcionários públicos, porque a Constituição republicana, que foi praticamente elaborada pelo Júlio de Castilhos, o positivismo do Júlio de Castilhos consagrava o direito dos trabalhadores, ele chamava participar da sociedade moderna. Então, a sociedade moderna era a sociedade capitalista nascente. Então, algumas categorias já tinham. Claro que o governo Vargas, quando ele entra, ele faz a propaganda que a partir dele é que começou a legislação trabalhista. Agora, não é uma coisa totalmente descabida, porque qual é a diferença que tem com a entrada do Vargas ao governo em 1930? É porque essa legislação ela é estendida a muito mais categorias de trabalhadores. E ela passa a ser uma legislação nacional. Isso não existia antes de 30. Tá? Então, por exemplo, o salário mínimo, que vai gradualmente, só vai ser implementado nos anos 40, porque tem muita resistência do Congresso à implementação, mesmo que a Constituição dissesse que existia, né? Férias, 13º salário, auxílio de gravidez, né? Seguro. Então, esses direitos, né, e aposentadoria, eles vão ser muito ampliados a partir de 30 e tornado uma legislação federal. Né? Isso é que se dá com a criação do Ministério do Trabalho, chamado Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que é um mês, praticamente, logo depois que o Vargas assume. Né? Então, isso aí o governo tem um momento que ele chega a dizer: se a Revolução de 30 não valesse para nada, ela valeu para uma coisa, para a criação do Ministério do Trabalho. Tá? Então, nesse momento, então a resposta, né, Cristian, ela tem esses dois lados, para não me alongar. Sim. Não é uma criação total do Vargas, já existia antes, mas a gente não pode negar a ampliação e a federalização, vamos dizer, dessa legislação. O senhor estudou, né, os discursos do Vargas, né, muito antes de se tornar presidente, até mesmo, né? Muito antes da Revolução de 30, o senhor já vinha estudando, e essa relação dele com o positivismo que o senhor mencionou, né? Quer dizer, o trabalhismo sempre esteve presente nos discursos do Vargas? Já era algo que ele tinha em mente, ou foi algo que foi crescendo com o tempo? Não, eu considero, tá, que assim, o pensamento do Vargas, político, econômico, assim, numa simplificação, ele teria 3 fases, vamos dizer assim. Uma fase que eu chamo positivista, que é a fase que ele era ainda estudante, ele era deputado estadual, federal, é a fase da República Velha, ou da Primeira República, antes de 1930. Aí o Vargas é um político do Partido Republicano Rio-Grandense, né? O chefe é o Borges de Medeiros, e ele, então, aí já tem várias críticas ao liberalismo. Porque o positivismo é uma ideologia que nasce na Europa já crítica ao liberalismo.
Então, isso o Vargas já tinha antes de 30. Daí entra uma fase, a partir de 30, que eu chamo, por não ter nome melhor, né, eu digo, olha, é uma fase mais de autoritarismo, né? Porque os anos 30 inaugura, né, uma presença maior do Estado e dos regimes autoritários no mundo inteiro, né? É a crise do liberalismo, que vem com a crise de 29. Os países democráticos, como Estados Unidos, Inglaterra, França, eles estão mergulhados na crise. E os países que começam a se recuperar ou que menos são atingidos é a Rússia, que já é comunista desde a Revolução de 17, a Alemanha nazista e a Itália fascista. Então, há, né, um namoro, vamos dizer, internacional. O espírito da época, ele é um espírito mais autoritário. Esse período eu não chamo de trabalhista, né? Eu considero que o trabalhismo, né, é um fenômeno que surge ao final do Estado Novo, lá por volta de 1943, quando Vargas vê que o Estado Novo vai ser derrubado, que aqueles regimes autoritários, né, como o do Hitler e o Mussolini, vão perder, e o Brasil já está na guerra aliado aos Estados Unidos, o Vargas começa a se preparar para a época da democracia. E aí que ele cria os dois partidos, né? O PSD e o PTB. Ambos os partidos defendem a intervenção no Estado na economia e ambos os partidos defendem a industrialização do país, a substituição de importações. A diferença é que o PTB ele incorpora mais firme a ideia que vinha lá do positivismo, de entrosar o trabalhador na sociedade capitalista. Então, ele vai ser herdeiro desta parte do Vargas, né? Não a parte autoritária, mas a parte, né, de defesa dos trabalhadores, de defesa dos sindicatos, né, de defesa da legislação trabalhista. Porque uma coisa que é pouco comentada é o seguinte: quando vão derrubar o Vargas em 45, a UDN, né, que é o grande partido antivarguista, e os civis e militares, enfim, todos os que foram derrubar, eles queriam a volta à Constituição anterior, que extinguia a legislação trabalhista. Então, o argumento é que aquelas leis que eram da ditadura deveriam ser derrubadas junto com o Vargas. Tá? E isso significava, na prática, que iria se extinguir jornada de 8 horas, férias, 13º, ou seja, né, no bojo desse liberalismo, que era a volta da democracia, também se queria, esse mesmo liberalismo, extinguir a legislação social. Então, houve espaço para o PTB, tá? Para esses sindicatos dizerem aquela campanha chamada do queremismo. Nós queremos constituinte, queremos a democracia, mas queremos essa democracia com a legislação trabalhista. Ela não pode ser pretexto para extinguir, por exemplo, férias, 13º, previdência social, que foram, né, bem ou mal, as vantagens do regime de Estado Novo. Tá? Porque o regime ele cria isso. Tá? Em parte, né, a gente nunca pode esquecer, é porque grande parte dessa legislação trabalhista enfrentava resistência no Congresso. Não, os políticos do Congresso, que eram mais conservadores, eles não queriam aprovar essa legislação. Tá? Então, ela veio, muitas delas, aí a ditadura vai fazer por decreto. O caso do salário mínimo é típico. Né? O salário mínimo foi uma promessa do Vargas antes de 1930, na eleição. E ele mandava para o Congresso não levava adiante a lei, porque se discutia que o mínimo tinha que ser regional, que não podia ser um mínimo único para o Brasil inteiro, tá? Porque era muito diferente, a Amazônia, de São Paulo, enfim. Então, o Congresso resolveu dividir o Brasil em regiões, só que ele nunca dividiu. Então, ficou anos a fio o Congresso debatendo quais eram as regiões, etc. e tal. Né? Então, foi uma forma de protelar a legislação. Bem, professor, que interessante que hoje, quando tem o salário mínimo regional aqui na nossa Assembleia Legislativa, o discurso é exatamente ao contrário. O país é um só, não pode ter um salário mínimo regional aqui maior do que o do país.
Certo, exatamente. Esses debates acontecem, né? Muita coisa que, às vezes... Esse é um exemplo, né, das coisas que mudaram de lá para cá. Né? Mas foi isso que aconteceu. Né? Então, eu não considero, né, que... eu digo assim, o trabalhismo tem origem lá nesse positivismo, mas não é a mesma coisa. Né? Ele é um fenômeno muito particular já da época da democracia, porque o trabalhismo significava ter um partido que disputasse a eleição, né, que ganhasse essa base de apoio que viera a partir de 30. Né? Agora, eu considero, sabe, o Christian lá, que o trabalhismo brasileiro é uma coisa interessante na origem, porque ele é uma mistura de 3 coisas muito particular. Ele não é uma cópia do trabalhismo inglês, por exemplo. Na minha opinião, ele não é uma cópia da Europa ou de outro lugar. Ele foi muito particular no Brasil, porque ele une, de um lado, né, ele é uma confluência de 3 correntes. Primeiro, o positivismo, que era uma coisa local. Tá? As ideias da social-democracia europeia. As ideias da social-democracia europeia estão na base do trabalhismo inglês, mas o trabalhismo inglês não tem nada a ver com o positivismo. Tá? Isso é uma coisa local, brasileira, e gaúcha, até em certo ponto, né? Porque, você sabe, né, é considerado no mundo o lugar onde mais o positivismo esteve perto da proposta que ele foi formulada no Rio Grande do Sul, com o Júlio de Castilhos. Os franceses vêm estudar o que seria um governo positivista, no caso gaúcho. E a outra coisa é a mistura com a doutrina social cristã, que aí é o Pasqualini. Tá? O Pasqualini, ele como boa parte dos italianos e dos alemães, né, eles são católicos, muito mais do que eram aqui os positivistas, que eram agnósticos. Não digo ateus, mas agnósticos. Né? O Vargas nunca entrou não era muito fanático por igreja e por padre, ele sempre tinha diferenças e eram a favor de separar a igreja do Estado. Tá? Ele era a favor do Estado laico. E isso levava a uma separação muito grande do governo gaúcho com a igreja, que era muito mais influente na época que hoje. Na igreja católica, hoje são mais as evangélicas. Mas, mesmo assim, o Vargas resistiu. Mas para pegar a linha de raciocínio. Então, o trabalhismo brasileiro ele é uma junção desse positivismo, das ideias sociais-democratas e trabalhistas que estão surgindo na Europa, e da doutrina cristã, né? Porque vários católicos, né? Inclusive o Fernando Ferrari, que depois cria o MTR, ele vem do PTB, os defensores da pequena propriedade, que é o norte do Rio Grande do Sul. Né? Existiam, então, esses italianos e alemães que eram... E essa base católica. É uma forma também do PTB entrar e fazer uma aliança com a igreja. Eu vou fazer a apresentação da nossa entrevistada, que é a Roseli Faria, economista, vice-presidente da Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento do Orçamento, da ASECOR. Apresento ela aos nossos ouvintes e apresento o nosso tema também, que é discutir as áreas de planejamento e orçamento, tão relevantes hoje para um país em crise, né, Roseli? Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde para vocês, para todos e todas. Boa tarde para o Christian, assim que ele conseguir entrar. Sim, né? É um assunto extremamente importante e eu agradeço, então, o convite que vocês fizeram, porque nós estamos fazendo um esforço, sim, de ampliar esse debate para a sociedade, porque tem sido um debate que tem sido muito restrito, tem sido colocado como algo técnico, e a gente entende que não, a gente entende que o orçamento público é público. Então, todos os cidadãos e cidadãs devem se apropriar da linguagem e acompanhar a construção e a execução do orçamento, tanto no nível federal, estadual e municipal. Sim, correto, Roseli. Olha, Roseli, eu sou jornalista e acompanho rádio, jornal, televisão e muito acompanho o esporte também. Eu queria te fazer uma pergunta e uma colocação. Tu dissesse agora que a nossa sociedade precisa se apropriar do orçamento, né? Se as pessoas conhecessem o nosso orçamento, como conhecem os times de futebol, como discutem futebol e a própria imprensa, como ela cobre futebol, eu acho que nós teríamos um país um pouco melhor, né, Roseli? Te coloca essa situação.
Eu não tenho dúvida. Eu acho que seria melhor. E eu acho que a crise que a gente entrou a partir de 2015, ela só vai ter uma saída se a população começar a acompanhar a Constituição como um todo, né? Eu acho que começa por aí, da gente entender e defender o projeto de país que está na Constituição Federal de 88, e a partir dali entender o orçamento público justamente como o principal instrumento que nós temos para concretização daquilo que está na Constituição de 88, né? Eu entendo que muito do que a gente vê de crise política, muitas vezes, e que a gente identifica no plano pessoal, na realidade é uma disputa política por interesses e luta por apropriação do fundo público, do orçamento público, mas que à medida que a população defenda conheça, né, o projeto de país que está na Constituição, defenda aquele projeto e entenda desse instrumento de concretização, eu acho que a partir daí a gente começa esse processo de reconstrução do país. Sem dúvida. Roseli, esse ano o orçamento foi alvo de uma disputa assim espetacular que eu acho que nós nunca vimos no país, né? Porque eu acho que não tu concordas, né? O Congresso ampliou os gastos com as emendas parlamentares, que eu pessoalmente defendo emendas parlamentares, né? Mas não que extrapolem o orçamento, nem que tenham coisas escondidas. E o orçamento ficou trancado. Nós aprovamos há 3 dias, foi sancionado, o orçamento de 2021. Nós estamos entrando no sábado, no 5º mês do ano. Como é que a tua entidade, tu pessoalmente, economista, vês essa situação do orçamento ser alvo dessa disputa absurda que houve? Bom, eu vejo com muita preocupação, não só como especialista no assunto, mas como cidadã. Esse é o orçamento da pandemia, ano 2, né? Então, a gente não poderia estar enfrentando o que a gente está enfrentando em relação à tramitação e aprovação do orçamento da União. Mas eu acho que é importante, assim, a gente situar um pouco tudo que a gente tem vivenciado no orçamento deste ano num plano um pouquinho mais amplo, né? A gente tem ali a Constituição de 88, que foi, eu vejo como muitos avanços, mas foi o que foi possível ser feito, tem conflitos ali, né, de interesses, você percebe pela leitura do próprio texto constitucional, e a Constituição ela vem para tentar enfrentar alguns problemas estruturais da sociedade brasileira e históricos. Então, assim, ela nasce nessa tentativa de reconstrução e refundação do país, e ela nasce desses conflitos, né? Nenhum projeto de refundação é isento de conflitos. Mas eu acho que nos seus primeiras décadas, né, nós tivemos mais avanços do que retrocessos, mas a partir de 2015, vamos dizer que aquele grupo que talvez não estivesse completamente satisfeito com a Constituição de 88, ele consegue uma certa hegemonia na sociedade e na política e começa a impor sua visão de Estado, sua visão de orçamento, sua visão de projeto de país. Então, é a partir dali que a gente tem uma ruptura democrática com a saída da presidente Dilma. A gente tem a aprovação do teto dos gastos, que é a emenda constitucional 95, que passa a impor um limite e um desenho de Estado e um limite para direitos fundamentais, né? Então, ali, 2016, com a emenda constitucional 95, a gente tem quase que fosse uma nova Constituição sem uma Constituinte. Ou seja, você tem um novo desenho de país, um novo projeto de Estado acoplado a isso, que é um projeto de país em que o Estado, em que os direitos são menores e o Estado, ele é menor, porque o teto, embora ele tenha esse nome de teto, na realidade ele é um teto deslizante para baixo, né? Porque, para quem não sabe, a emenda constitucional, ela congela em valores reais os gastos da União, né, os gastos primários da União, por 20 anos, mas à medida em que a população cresce. Aí o Christian, já começamos Christian. Aqui, Christian. Boa tarde. Boa tarde. À medida eu estava comentando aqui sobre a emenda constitucional 95. Sim, né, eu estava acompanhando. Dos gastos, exatamente. Meu notebook simplesmente travou geral, não sei o que aconteceu e eu tive que reiniciar forçadamente aqui.
Sei lá o que aconteceu. Mas vamos lá, pode continuar, Roseli. Mas são coisas que acontecem só quando você está usando, né? Tem que ser isso mesmo, assim, tem que ser na emoção mesmo que acontece. Mas eu estava aqui, primeiro eu fiz uma contextualização a respeito da Constituição, da crise política que a gente passa a enfrentar a partir de 2015, com a emenda constitucional, que vem como solução, acho que um grupo específico do país, ele começa a ser hegemônico na política, ele consegue aprovar de uma forma bastante traumática, né, pouco transparente, com pouco debate público, a emenda constitucional 95, que se coloca como quase como uma outra constituição, na realidade, né, porque ela bota esse limite de gastos para a União, que é nada mais nada menos que um congelamento dos gastos primários, que são justamente os gastos que vêm para consolidação de direitos. Eles botam um limite, mas à medida que a sociedade vai crescendo, nesses 20 anos que a emenda constitucional é prevista, a população aumenta, a complexidade aumenta, então isso quer dizer que, per capita, o Estado começa a diminuir de tamanho. É por isso que eu vejo como uma nova Constituição, porque é uma nova concepção de projeto de país e de Estado. Então, a justificativa ali é que a partir desse controle do tamanho do Estado que iria sendo reduzido, a gente teria a iniciativa privada voltando a investir. Então, tem por trás dessa proposta um diagnóstico que a crise econômica de 2015 e 2016 seria decorrente desse excesso de Estado. Então, eu preciso de um teto dos gastos do Estado, porque ele diminuiria de tamanho, e a iniciativa privada iria aí, então, voltar a investir, a gente voltaria a crescer, né? A fada da confiança aí que dizem, né? Isso não aconteceu. Então, a gente tem 17, 18, 19, um crescimento absolutamente pífio da economia brasileira. Eu nem chamo de crescimento, eu falo que foi, assim, um resultado friccional, aconteceria de qualquer jeito, né? Não dá nem para dizer, então, que é uma recuperação econômica lenta, para mim não é uma recuperação, é simplesmente um resultado friccional. Então, o que acontece é que aquele grupo, né, aquela visão de país ali que venceu na emenda constitucional 95, ela acabou por fragilizar o país, e aí a gente tem a pandemia no início do ano passado, né? Naquele primeiro momento, os defensores desse projeto de país e da emenda constitucional 95 consegue ali aprovar, se articular e aprovar o orçamento de guerra, né, que é uma série de gastos para além do teto de gastos, dada a situação pandêmica, mas esse mesmo grupo, e aí eu acho que o principal líder dele foi o próprio Rodrigo Maia, colocou que esse orçamento de guerra iria só até 31 de dezembro. Né, o Poder Executivo aceitou que iria só, então, até 31 de dezembro, como se a pandemia terminasse ali em 31 de dezembro. A pandemia não termina, o projeto de lei orçamentária, então, do governo federal é enviado em agosto do ano passado, como se a pandemia realmente acabasse ali no dia 31 de dezembro. Ninguém olha para o projeto de lei, né? Ele fica parado porque se priorizou outras agendas, a reforma administrativa, a tal PEC 186, que hoje é emenda constitucional 109, dentro de uma ideia de continuidade daquela reforma de redução de Estado lá de 2015 e 2016. Inclusive, a PEC 186, ela tentou consertar um erro técnico que tinha no próprio teto dos gastos, né? Então, o que você imaginou? Bom, vamos tramitar aqui essas outras reformas, elas vão reduzir ainda mais esse tamanho de Estado, mesmo na pandemia, e mesmo sabendo que no pós-pandemia nós vamos precisar de mais Estado e não menos Estado, né? Estado aí como sinônimo de garantia de direitos, né? De concretização de direitos. E aí o que acontece? Bom, a gente entra em janeiro, fevereiro, a gente volta a ter a gente começa uma segunda onda da pandemia, não se consegue aprovar a PEC 186, né, que tinha redução de salários, tinha espaço fiscal a partir da redução da jornada de trabalho dos servidores, ou seja, da oferta de serviços públicos, com uma redução de salário, e que seria aí o espaço fiscal para enfrentar a segunda onda da pandemia. Isso não acontece. Né, a emenda constitucional 109 é aprovada de uma forma muito diferente do que ela foi para o Congresso Nacional, e aí você tem que tramitar a LOA sem esse espaço fiscal para novos programas de enfrentamento à pandemia. Você cria na emenda constitucional um teto para o auxílio, mas é só o auxílio,
e você não tem na LOA nem mesmo espaço para acomodar as despesas obrigatórias e as despesas discricionárias que seriam necessárias no momento de normalidade sanitária, sem a pandemia, porém ainda se teve ali a necessidade de acomodar as emendas, que são legítimas muitas vezes, né, do Congresso, num orçamento totalmente reduzido por anos e anos do teto dos gastos. Então, é isso, né, que fez com que a gente enfrentasse esse processo bastante caótico, né, do orçamento. Então, eu vejo muito na mídia se colocando que o grande problema foi uma articulação falha no Congresso Nacional, uma falta de transparência, uma ofensa ao teto, mas eu acho que tudo isso foi um problema, sim, mas eu identifico a origem desse problema no teto dos gastos, né? Então, não é o teto que está sob ameaça com esse processo caótico, é a população brasileira que agora tem um orçamento que veio tarde, com recursos insuficientes, e está enfrentando aí a segunda onda da maior pandemia do nosso século. Perfeito, esse é o panorama trágico aí. Muito bom o teu resumão aí. E eu quero aproveitar para agradecer, né, como eu não pude fazer no início, né, agradecer a presença dos nossos ouvintes, o Vicente Busatti dando boa tarde, Vicente, o Paulo Mahler está por aqui também, a Irismar Tavares da Silva, o Ademir Spanenberg, muito obrigado pela parceria e companhia de vocês, e pedindo desde já o like, o joinha aí para nós fazermos essa live crescer e se expandir, e o nosso canal também no YouTube se expandir. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, basta clicar no botãozinho inscrever-se, e você também que está nos acompanhando pelo Facebook pode clicar em curtir a fanpage para ficar sempre atualizado com novas lives. Nos acompanhe também pelo site da RS Rádio, www.rsradio.com.br, e também pelo aplicativo que você pode baixar na Google Play. Você pode também nos acompanhar pelo Spotify. Todos os programas da RS Rádio estão disponíveis no Spotify para você baixar e acompanhar. Mas, Roseli, teve um evento, né, que vocês promoveram no dia 20 de abril, né, a Secor promoveu. A Secor é a associação, né, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, né, do governo federal, né. Teve esse evento e teve uma fala da Hélida Graziani, que é a procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo, que ela usou a seguinte expressão: a primazia ontológica da política monetária, que, segundo essa primazia, que estaria sendo seguida atualmente, né, pela política econômica e fiscal, enfim, do governo atual e também do governo anterior, estaria descumprindo os objetivos da Constituição Federal. Pode explicar um pouquinho para nós o que seria essa primazia ontológica da política monetária? Nossa, bom, foi eu que moderei, né? Tá tendo bom, tá tendo um eco? Não, aqui tá. Não? Tá chegando então bem. Tá bom. Então tá bom. Então, eu moderei esse debate com a professora e procuradora Hélida Graziani e o professor Frank Tavares, que foi absolutamente maravilhosa, né? Eles realmente são, assim, pessoas que pensam o orçamento público, né, a partir, eu acho que, de alguns pressupostos que não são muito comuns a quem trabalha diretamente com finanças públicas. Então, realmente foi extraordinário, né? Mas, resumindo um pouco a fala ali da Hélida Graziani, a partir do espaço em que eu estou, eu achei que foi muito interessante os pontos que ela levantou, porque ela situou a política monetária, eu acho que também dentro desse espaço de reflexão do orçamento público, da concretização de direitos, que é o que um orçamento público deve fazer, e dentro da Constituição de 88, né? Isso eu achei que foi absolutamente brilhante por parte dela. Por quê? Porque nos últimos 30 anos, e mais especificamente a partir da LRF, que é aprovada ali em 2001, bom, vamos lembrar ali o que era, né, o que foi a LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Para quem é jovem como eu, que sou jovem há bastante tempo, eu acho que a gente pode lembrar que em 98, 99, a gente enfrentou aí sim uma quebra, né? A gente teve uma crise cambial, a gente teve que recorrer ao FMI para recursos, e naquele momento a gente tinha uma dívida interna
né, a nossa dívida aqui dos títulos públicos, que era muito, ela pertencia a estrangeiros, né, ela estava dolarizada e pertencia a estrangeiros. Então, quando a gente enfrenta a crise cambial, a gente teve que fazer uma série de ajustes fiscais para garantir esse controle da crise cambial, ou seja, ali sim o país quebrou, a gente não tinha dinheiro para pagar em dólares e a gente estava importando, a gente tem obrigações em dólares, o país quebrou, né, porque a gente tinha dívidas em dólares. E aí a gente teve que fazer um forte ajuste fiscal, que também se concretizou pela aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ora, o que a professora Hélida coloca de forma muito brilhante é que a LRF é uma lei bastante densa, há críticas, né, depois de 20 anos dela, há críticas, mas ela é uma lei muito interessante, né? Ela situa a política econômica em política fiscal, então, receitas e despesas primárias, mas ela também demanda ali uma série de medidas em relação à dívida pública, que também envolveria a política monetária, a política cambial e a política creditícia. E onde que você vê isso muitas vezes se realizando? No orçamento financeiro, né? O orçamento da União, ele não é só orçamento primário, que virou o foco a partir o foco de controle a partir da aprovação da LRF. Ele também tem todo um espaço ali de despesas financeiras que não, a partir de uma interpretação, a meu ponto, limitada da LRF, não foi o foco da opinião pública, da mídia especializada, e que seria um momento da gente também fazer uma leitura, eu acho, mais ampliada da política econômica, para também começar a acompanhar a política monetária com o mesmo cuidado e atenção que a gente faz com a política fiscal. Porque na política fiscal a gente vai nos centavos do que a gente está gastando do SUS, centavos do que a gente está gastando em educação, em que a gente está gastando no Bolsa Família, mas a gente não faz, né, não tem o mesmo cuidado, não tem o mesmo acompanhamento da política monetária. Você tem um aumento ou uma redução da taxa de juros, e o máximo que acontece aí na mídia tradicional é uma releitura do que está na ata do Copom, sem um questionamento se foi a melhor escolha, não foi a melhor escolha, qual é o custo que isso vai ter para a sociedade como um todo, por meio da dívida e da redução do espaço fiscal por conta de um eventual aumento da taxa de juros. Então, o que ela colocou ali no todo, né, ali no debate, é a gente ampliar, né, e muito controle social que a gente tem para o orçamento público, incorporando também uma análise mais detalhada, um entendimento, uma análise mais detalhada da política monetária, do que o Banco Central está fazendo, da política creditícia, né, o que a gente está emprestando e o que a gente está recebendo por meio dos bancos públicos, e da política cambial também. Eu lembro uma vez em 2015 que a gente estava tendo uma desvalorização cambial muito rápida, ao mesmo tempo estávamos fazendo uma economia, cortes orçamentários muito fortes, e aí eu mesmo, servidora pública, né, aqui da área de finanças públicas, fui surpreendida por um swap cambial de 80 bilhões. Ou seja, a gente estava lá cortando na carne uma série de políticas públicas, no sentido, vamos controlar, então, os gastos públicos para sair da crise, e, ao mesmo tempo, numa operação, rapidamente, a gente gastou 80 bilhões para controle cambial, que foi parar na dívida pública, né? Então, essa visão da professora Hélida eu achei muito instigante, no sentido de que tem uma outra parte do orçamento, tem uma outra parte da política econômica que merece a nossa atenção, tanto quanto tem na política fiscal. Mas o assunto hoje é um pouco diferente lá, que o assunto hoje é dívida estadual. E é um assunto que é diferente, mas tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, porque quando falamos de dívida, falamos de recursos, né, recursos públicos. Quando falamos de dívida, falamos de saídas, por exemplo, para uma crise, ou por outro lado, pensando também como um certo estrangulamento das finanças estaduais. Mas não sou eu que vou dizer se é um estrangulamento ou se é uma saída para o Estado. Quem vai dizer isso é o Felipe Rodrigues, nosso colega auditor fiscal, que está aqui já aguardando no nosso estúdio, já vou colocar ele aqui na tela, que recentemente... Ô, Felipe, tudo bom? Boa tarde. Tudo bom, Cristian? Tudo bom, Augusto? Boa tarde. Tudo bem, Felipe?
Tudo legal. Eu dizia aqui que recentemente foi apresentado o relatório da dívida, né? Foi, que dia mesmo, Felipe? Foi na semana passada, né? Foi na última quinta-feira, dia 29, fizemos o lançamento com a participação do governador Eduardo Leite, do secretário Marco Aurélio, e do economista Álvaro Manuel, consultor internacional, já foi subsecretário do Tesouro e tal, tem vasto conhecimento na questão fiscal, questão de dívida, né? Foi bem interessante. Está disponível também, né? Tá no YouTube também disponível. Legal. Eu tenho aqui, vou até colocar aqui o site, né? Tem um site da Secretaria da Fazenda, né, mais especificamente do Tesouro do Estado, está disponível lá o relatório da dívida. Esse relatório, ali no mesmo site, tem o relatório dos anos anteriores também, né? Desde 2000. Isso. Então, esse é um trabalho, né, Felipe, que é feito aí pelo Tesouro, né, tocado, né, pelos colegas auditores fiscais. É um trabalho importantíssimo, porque traz um histórico de muitos anos, né, e a dívida é algo, assim, que não tem como falar em finanças públicas aqui no estado do Rio Grande do Sul sem falar em dívida, né? É algo que tomou uma proporção muito grande no nosso estado, e a gente sabe o quanto pesa, né, para o estado. Aliás, pesava, né, que no momento a gente tem uma liminar que suspendeu os pagamentos, mas a gente sabe que isso é uma espada de Damocles sobre nossas cabeças. Exato. Daqui a pouco seremos chamados a pagar. Mas fala um pouco sobre esse trabalho aí dos auditores fiscais com relação ao relatório da dívida. Como tu falou, Cristian, esse é um trabalho que a gente considera bastante importante, assim, né, porque ele traz a público, né, uma oportunidade da gente compartilhar, discutir com o público essa questão da dívida, né? Ela pode parecer hermética, né? Mas justamente a nossa tentativa é de colocar para discussão, né? De dar transparência a esse assunto, né? E tanto quanto possível fazer discussões como essa que nós vamos fazer aqui, né? Para até esclarecer e discutir, né, e quem sabe achar alternativos, insights aí para essa questão, como tu colocou, né? Uma das questões fiscais bem importantes. Obviamente não é só, né, talvez não seja a mais importante hoje, né, mas é uma das questões fiscais que tem que ser tratadas com certeza, né? Tem que ter atenção, né? Tem que ter atenção, porque essa questão judicial não está sacramentada e daqui a pouco ela vai retornar. Nós temos uma discussão agora sobre o RRF, né? Inclusive está tendo na Assembleia, envolve a dívida, né, Felipe? Exato, ela é precária, né? Até quando vai, a gente não sabe. Até porque o argumento do Estado, que tanto ele é ponderável que foi acolhido pelo Supremo, né, mas de forma liminar, né? O argumento é a crise fiscal do Estado, a impossibilidade de pagar salários, né? É uma situação que já vinha, que perdurava por aproximadamente 5 anos já, né? De salários atrasados, né? Então, essa despesa, que é uma despesa alimentar, tem prioridade, esse é o argumento do Estado, e a questão de que é uma antecipação das medidas que já estão no regime de recuperação fiscal que o Estado está pleiteando desde lá de 2017, né? Então, se trata de uma mera antecipação. Agora, tem como consequência que a implantação do regime de recuperação fiscal ou de uma outra solução do tipo, né, mas a que está na pauta hoje do regime de recuperação fiscal, passa a ser uma condição, né? Ela não é uma situação eterna, né? Essa situação de suspensão do pagamento da dívida, né? Além do que, ela se refere à parte principal da nossa dívida, que é a dívida com a União, ela é 85% da nossa dívida hoje, mas tem os outros 15% que nós continuamos adimplindo, né? Estamos tendo condição de adimplir, que são com os outros, com os bancos, né? Com os multilaterais, organismos multilaterais, BID e BIRD e tal, né? Então, quanto é que se o Estado estivesse pagando hoje a dívida, quanto é que seria a parcela? Tem de cabeça? A parcela da dívida com a União, ela seria de 290 milhões por mês hoje.
Né? Vale dizer o seguinte, em aproximadamente... Já foi mais, né? Já foi mais. Essa é uma coisa que nós abordamos no relatório, né? Que o índice que corrige a nossa dívida com a União, que ela é 85% da nossa dívida. Portanto, para onde vai a dívida da União? Com a União vai a dívida pública do Estado do Rio Grande do Sul. A gente sempre diz que ela é corrigida pelo IPCA, né? Mas não é bem pelo IPCA, né? Ela é corrigida pelo CAN, Coeficiente de Atualização Monetária. É um índice que o Tesouro Nacional construiu, porque lá na lei, Lei Complementar 148, lá de 2013, né, quando dizia que a dívida, que antes era corrigida pelo IGPDI, mais juros de 6%, era um juro muito alto, né, naquela conjuntura econômica já, ela passava a ser corrigida a partir daí pela variação do IPCA, mais juros de 4%. Foi uma mudança econômica bem importante para o Estado. Né? Mas ela tem uma trava na Selic. Né? Então, como a Selic está baixa hoje, os padrões brasileiros nunca esteve tão baixa quanto hoje, né? Então é feita para a construção do CAN, Coeficiente de Atualização Monetária, eles fazem, a STN faz essa comparação da variação do IPCA, né, frente à Selic. Né? Como a Selic está a Selic frente ao IPCA está com uma variação muito menor hoje, né? O CAN teve em 2020 uma variação negativa de 0,89%. Portanto, as nossas parcelas vieram tendo uma pequena redução. Claro que tem os juros aí que se aplicam também. Né? Interessante essa explicação, Felipe. Eu quero saudar aqui que está chegando mais, que já chegou bastante gente depois que nós iniciamos, né? A Fabiane Silva, boa tarde, Fabiane. A minha mãe que nunca perde nenhum programa, obrigado, mãe. Tem que elogiar as mães, tem que ressaltar as mães aí, afinal, domingo é dia das mães, né? Deixa eu botar com a minha mãe lá. O Jorge Ritter, abraço, Felipe, parabéns pelo lançamento do relatório, Transparência para a Sociedade. Obrigado, Jorge, Alice Greck, parabéns pelos assuntos e pelo trabalho. Depois tem uma pergunta aqui do Vicente, que eu vou colocar também, mas antes vou passar a palavra para o LAC. E tem mais um comentário aqui da Bruna Nunes. Parabéns, Felipe, pela explanação. Obrigado, Bruna. Abraço. Estão chegando perguntas também, né? À medida que a gente for chegando as perguntas, a gente vai colocando. Tem as nossas perguntas, minha e do LAC, tem os ouvintes. E, Felipe, quando quiser colocar algum gráfico na tela, alguma parte aí da apresentação que foi feita, é só falar que eu coloco, viu? Vamos lá. Vamos lá. LAC. Felipe, essa dívida pública gaúcha que gera uma polêmica danada aqui pelas tuas informações, ela vem tendo um decréscimo, um resultado positivo, um viés positivo para o Estado, né? Mas ela tem origem aonde? Que dívida pública é essa? O decréscimo é parcial, né? O decréscimo é na parte da correção monetária. A Sim. parte da correção monetária, né, com o CAN negativo de 2020, teve um decréscimo de 479 milhões, mas tem a incidência de juros na própria dívida com a União e tem as nossas dívidas externas, que são 13% do nosso portfólio hoje, que elas tiveram um acréscimo significativo por conta da variação do dólar. Né? Não que nós tenhamos tido contratações novas, né, ingressos novos expressivos, mas pela simples variação do dólar. O dólar variou 29% ano passado, né? Muito acima da nossa inflação. Então, portanto, as nossas dívidas externas passaram a pesar mais. Né? Quanto à origem dessas nossas dívidas, 85% dela é a dívida com a União, essa que está suspensa hoje. Né? Essa dívida lá em 1998, ela resultou de uma consolidação de dívidas que o Estado tinha antes, né? Particularmente dívida mobiliária. Né? Isso está bem explicado no relatório da dívida lá. Tá? Tem uma parte, um capítulo especificamente sobre a renegociação da dívida com a União em 1998, essa assunção da dívida com a União em 1998. Então, ali o que acontecia naquele momento? Né?
Depois do plano real, né? O plano real tinha conviveu assim com taxas de juros muito altas, né? Era parte da política econômica ali, como uma forma de manter aquela âncora cambial, dólar a R$1, né? E por outro lado, né, com o fim da inflação, essa era uma forma de financiamento do déficit dos estados, né? A inflação desvalorizava particularmente a despesa de pessoal, que é a maior parte da nossa despesa, né? E com isso era o principal instrumento de ajuste dos estados naquele momento. Então, de um lado, os estados tiveram uma redução do chamado imposto inflacionário, né, que é pelo fim da inflação, de outro, taxas de juros muito altas, né? Chegamos a ter Selic naquele momento ali de mais de 40%. Com isso, né, a dívida mobiliária do Estado, né, a maior parte da nossa dívida era dívida mobiliária em títulos no mercado, ela teve um aumento real de cerca de 100% naquele momento. Esse é a principal razão em relação ao endividamento do Estado, né, das coisas terem se agravado daquela maneira e aí ter vindo a renegociação da dívida com a União, a assunção da dívida pela União naquele momento. Naquele momento, as condições estabelecidas ali de correção pelo IGPDI mais juros de 6% eram vantajosas, né, frente a uma Selic que estava na ordem de 40% no momento. Depois, com a estabilização da economia, passou a ser uma dívida cara, né, tem um custo bem alto. Veja-se que nós estamos hoje, né, com Selic aí de 2,75%. Sim. Eu estava buscando aqui o gráfico para ilustrar o que tu está dizendo, Felipe, aqui no relatório, e achei esse gráfico aqui, ó, que mostra, né? Não sei se estou conseguindo enxergar aí, que há um salto, né, ali na dívida a partir de 98. Essa curva mais inclinada aqui, bem no início do gráfico, é a partir de 98. Então, realmente houve um salto na dívida nesse período inicial, né? Isso, e se a gente pegasse um momento anterior, teria tido um salto maior, inclusive, né? Lá de 1994 até 98, ela cresceu, ela praticamente dobrou em termos reais, né? Aí a gente tem um problema para correção, que é o IPCA ter sido criado justamente nesse período. Ele não havia antes de 94, e a gente corrigia antes sempre o IGPDI, mas o IGPDI está provocando uma distorção muito grande hoje, né? Porque ele teve uma variação de 23% em 2020, o que provocaria, por exemplo, ali em 2020, aquele final da curva, ele provocaria uma redução da nossa dívida em termos reais, né? Coisa que a gente sabe não ocorreu. Então o problema está no IGPDI, né? Por isso nós estamos usando agora só o IPCA para corrigir. Imagina se tivesse IGPDI hoje. Nossa Senhora. A situação vai assistir ao pessoal que tem que renegociar aluguéis aí, né? Que é a correção do IGPDI, né? Uma situação sustentável. Vou colocar alguns comentários que estão chegando aqui também. O Ademir Spanenberg, nosso colega. Grande colega. O Rodinei Rosseto, ele é presidente do CIMA, Sindicato dos Municipários de Alvorada. Parabéns pelo debate, muito importante esse assunto. Obrigado pela audiência aí, Rodinei. Seja bem-vindo à nossa RS Rádio. E tem pergunta aqui dos ouvintes. O Vicente Busatti pergunta assim: quais os reais motivos para o crescimento da dívida através do tempo? É uma dívida pagável ou administrável? De certa forma, a primeira parte da pergunta tu já falaste, né, Felipe? Mas a segunda ali, essa dívida, ela é pagável no tempo? Qual é a perspectiva de pagar a dívida? Nas condições atuais, tanto ela não é pagável que o Estado não tá pagando, né? Nós vimos com um atraso de folha de pagamento, né? Mais ou menos 4 parcelas mensais da dívida com a União equivalem a uma folha mensal, né? Se nós voltássemos hoje a pagar a dívida integralmente, né, nós, em alguns meses, voltaríamos a atrasar pagamento de salário, né? Lá no regime de recuperação fiscal, né, está previsto uma volta escalonada, né?
no novo, chamado novo regime que foi instituído aí pela Lei Complementar 178, o Estado voltaria a honrar com 100% da dívida em 9 anos. Né? No primeiro ano, continuaria com carência do pagamento. Né? Então, nas atuais condições da dívida, nas atuais condições fiscais do Estado, ele não poderia honrar sob pena de deixar de cumprir obrigações fundamentais, né, que são com salário, com prestação de serviço. No meio da pandemia agora, todo o gasto com saúde, que evidentemente tem um peso maior, né? Então ela só é administrável ou só é saudável no longo prazo com uma recuperação das condições fiscais do Estado ou em outras condições de pagamento da dívida. O programa de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Não esqueça de se inscrever nos canais do Sindicato em Ação e da RS Rádio. Até semana que vem. Tchau, tchau. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.